Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal e o nosso assunto de hoje é a igreja e seus desafios, né? A igreja tem uma série de desafios, mas eu vou falar apenas de um dos desafios apenas, tá? É um tema variado, que tem vários subtópicos, e eu estarei dando uma prévia, que esse assunto é um assunto que gera muitas discussões. Eu vejo poucas pessoas ou ministros tratando desse tema, que é um tema importante. É engraçado que na sociedade, né, parece que a minha câmera está de lado aqui, peraí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, agora eu volto ela um pouquinho aqui, pronto. Eu percebo que esses temas não são tratados. Eu defendo que as coisas precisam ser conversadas e chegar a um denominador. Eu vejo que este tema, igreja, não é muito tratado pelos seus próprios integrantes. Não. E eu estarei passando um ponto de vista, não é, sobre essa questão, daquilo que eu tenho acompanhado ao longo dos anos, que eu tenho vivido, que eu tenho presenciado. Eu sou membro de uma igreja, né, desde os meus 15 anos de idade, né? É a Igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Itauacapedra, aqui, distrito de Cachoeira de Itapemirim, e cujo pastor-presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Mas o pastor anterior, quando eu fui para a igreja, e cresci sendo orientado por esse pastor, foi o pastor Fernando Rocha de Souza, tá? Outros sim, ao longo dos anos, eu tenho observado também que os indivíduos, eles não procuram apurar as informações. Eu vejo muitas falácias também no meio do povo cristão, de informações geralmente que não são verídicas e que tem provocado também isto que nós vamos conversar nesta manhã. Isso não é um assunto específico da minha igreja, Não, minha igreja não tem divisões, tá? Eu não lembro que ela sofreu divisões, tá? Pelo menos do meu tempo para cá, tá certo? Mas eu tenho acontecido, eu falo divisões, mas existe divisões, mas eu vou explicar os motivos aqui para você entender, tá? O assunto é este: igreja, divisão, novas igrejas, consequências e as vítimas. Quem são realmente as vítimas destas divisões que acontecem no meio do povo de Deus ao longo dos milênios? Isso não é uma coisa nova. As pessoas às vezes visualizam coisas de momento e já tem aquilo como acontece exclusivamente, somente naquela igreja. Não. É questão de um todo, tá? Lá no início da igreja primitiva, quando o próprio Cristo fundou a igreja, ele sofreu isso também. Ele sofreu... Lembra daquela passagem que alguns discípulos deixaram Jesus por achar o seu discurso duro demais? Então, você acha que saiu dali? Né? E temos lá no Apocalipse, quando se trata-se das igrejas, das 7 cartas, das 7 igrejas da Ásia Menor, nós temos em Apocalipse o registro da doutrina de Jezabel, da doutrina dos Nicolaítas, né? Era o que a igreja enfrentava naquele tempo, tá? Então, eu quero apenas
colocar aqui como placa de trajeto, né, como outdoor de trajeto, apenas 5 tópicos desse assunto, que é um assunto extenso, precisa ser avaliado com calma, né? Precisa ser conversado, entendido, né? Para que se possa entender melhor. Porque às vezes as pessoas elas vão para o culto, do culto elas conseguem absorver alguma coisa ali de intriga, de fofoca, ou outros vão e conseguem absorver o culto, conseguem receber a presença de Deus, ir para casa satisfeito, alimentado. O outro não. Está ali, vai especular ou passar também para outro alguma especulação que pegou em outro lugar. A igreja é cheia de seres humanos diferentes, com entendimentos diferentes, com aprendizados variados, com níveis estruturais diferenciados. A essência da igreja é feita. Não adianta você querer escolher uma igreja que tem apenas uma classe de pessoas. Essa igreja ela vai sucumbir. Mas você tem igreja que é variada. Quando Jesus abriu os braços, ele abriu os braços não foi só para um grupo seleto de pessoas. Ele abriu o braço para toda a humanidade. Então, o desafio da igreja é controlar todas as pessoas, né? Ou seja, orientar, não controlar, orientar todas as pessoas em direção ao Criador. Fala, olha, nós temos um Criador, ele quer salvar a tua alma, e no dia do juízo final, quando Deus tratar com o mundo, você precisa estar pronto para ser recebido no céu. E para isso nós estamos aqui, esse é o papel da igreja. Para isso nós estamos aqui, para te orientar, te esclarecer. E as pessoas que estão no papel de orientadores, que eu falo, começa lá de cima, que o apóstolo Paulo até ele fez uma relação. Pastores, doutores, ministros, profetas, né? Evangelistas e tudo mais, missionário. Então, a missão da igreja é essa, é conduzir o ser humano ao Criador. Quando o apóstolo Paulo diz, e todos pecaram e destituídos estão, a palavra está no presente, mesmo que ela foi escrita lá no tempo de Paulo, foi o apóstolo Paulo que disse essa palavra, está registrado no livro de Romanos, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, pelo sacrifício de Cristo, né, são readmitidos novamente. Não é verdade? Então, esse é o papel real da igreja. O papel real da igreja é conduzir o servo de Deus ao céu. É claro que existem muitas outras coisas que a igreja precisa fazer. E não vai dar tempo de eu mencionar aqui, que é atender as viúvas, atender os órfãos, atender os necessitados. Enfim, a igreja, ela tem a missão de fazer aquele indivíduo entender que ele é um ser humano, que ele é especial, que ele tem uma vida, né, que custa caro e que ele precisa zelar por isso, que ele precisa compreender a importância dele neste mundo. Se ele nasceu, é porque ele precisa produzir frutos, né, bons, frutos que vão ajudar outras pessoas. A finalidade de Deus é que nós nos unimos numa corrente mundial de ajuda ao próximo, de ajudar uns aos outros. Não nessa confusão que nós estamos vendo aí. E a igreja está no meio. E o assunto que eu falei com você hoje é esse. Igreja, divisão, novas igrejas, consequências e as vítimas. As vítimas são as ovelhas. As vítimas são os membros da igreja, né? Porque quando há um distúrbio na igreja, é um grupo, não é o todo da igreja. Isso eu estou falando da igreja como um todo. Desde lá do tempo de Jesus até aqui, a igreja moderna, isso tem acontecido com muita frequência. Por quê? Alguns desses fatores estão escritos aqui. Vamos lá. O que acontece ao longo dos anos?
eu citei aqui 5 motivos que pode gerar uma divisão em uma determinada igreja, né? Por maior que ela seja, né? E nós vamos explicar aqui, ver se a gente consegue explicar o quanto mais rápido possível. Vamos lá. Eu coloquei 5 motivos que podem gerar divisão e rachaduras profundas nas igrejas e, consequentemente, prejudicar a vida de muitos servos de Deus que anseiam ser alcançados pela salvação divina. Há muitos desviados aí, muitos angustiados, há muitos tristes, há muitos, como é que se diz, perdeu aquela essência pela igreja, depois de passar por muita coisa, pelas injustiças que existem. Os homens são os mesmos. Se eles não aceitarem que Deus os molde, eles podem até ser ministro de Deus, pode ser pastor, pode ser presidente até de igreja. Mas se ele não deixou, ele chegou ali por alguma razão, mas se ele não deixou Deus transformar o seu coração, ele será uma pedra de tropeço na vida de muita gente. Claro que eu não quero aqui alvoroçar ninguém, eu quero trazer a luz ao entendimento. Eu não sofri divisão na minha vida, eu nunca sofri divisão sendo membro de uma igreja. Não passei por isso e nem quero passar. Vamos lá. Primeiro motivo dos 5 motivos, a ambição. E a ambição pelo poder, certo? Se você tem uma igreja formada por seres humanos, é natural, eu não vou dizer que seja normal, mas é natural que isso vai acontecer em algum momento. Alguém desejar o lugar do outro por critério ou por honra. Um determinado homem tornou-se líder de uma igreja. Trabalhou, lutou, formou a igreja, né? Agora ele é líder, ele é o presidente da igreja. Mas a ambição pelo poder de outra pessoa, sendo alimentado por um grupo de pessoas que têm os seus interesses também, visualizando outros tipos de aspecto também, que não seja a alma do indivíduo, porque se o líder e as pessoas que trabalham com ele enxergar nas pessoas além do que os olhos deles estão vendo, né, eles conseguirão visualizar que a alma das pessoas gemem e que eles devem tratar com cuidado as questões da igreja para que isso não venha, de alguma forma, gerar uma rachadura. E dessa rachadura, um novo grupo que pensa de uma maneira diferente, combatendo o grupo da onde saiu. Isso vai gerar dúvida na cabeça da ovelha, ou do membro, ou daqueles que estão lá fora, e é um plano maquiavélico, diabólico, né? Que muitas lideranças, muitos ministros, trabalhadores, que têm títulos altos, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, né? Pessoas que têm peso, né? Nome de peso na igreja, pessoas que se desenvolvem em trabalho, se não prestarem atenção, eles estarão prejudicando aquelas vidas, estarão sacrificando aquelas vidas à condenação. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse isso, né? Em Coríntios capítulo, deixa eu ver onde eu escrevi aqui, 1 Coríntios capítulo 3 ele falou sobre isso, né? Havia ali dentro, já na igreja primitiva, após os seus 60 anos, já começou a surgir ali grupos. Os primeiros anos da igreja foi um enfrentamento dos tiranos. Olha como a igreja sofre. A igreja sofreu, os irmãos sofreram ali o combate diário de morte de cristãos por causa dos tiranos, por causa de ideias de pessoas que não aceitavam o cristianismo, não aceitavam
as palavras, não aceitava o novo posicionamento frente à sociedade. Que o ser humano é considerado, se você precisa ler a história, você entender o que eu estou dizendo, o ser humano é considerado como nada. É uma peça que as pessoas, que outros que têm o poder usam, e quando eles percebem que isso não serve mais, eles vão e eliminam. Está com o poder na mão, eliminam simplesmente. O indivíduo, principalmente quanto mais o poder aquisitivo dele for menor, menos ele vale. Enquanto que Deus não se importa com isso, um volume que as pessoas têm. E é aí que mora o perigo. O líder de uma igreja, ele precisa visualizar isso. Ele precisa não visualizar apenas em dirigir um culto e ir para casa, ligar a televisão, assistir aquela telona, enquanto as ovelhas estão gemendo, precisando de um novo horizonte. Então, na caminhada, eu quero evidenciar isso aqui, está baseado em Números capítulo 16, do verso 1 a 50, que fala sobre a contradição de Corá. E no livro de Judas também, que fala, a carta de Judas é pequenininha, tem alguns versículos, ela fala também, que fala sobre isso também. Então, o que Corá fez? Eu gosto dessa passagem porque ela mostra claramente o que está dentro da mente de um homem. Tá? Corá, o que Corá fez? Corá, ele se juntou com outros líderes, e tentaram tomar o poder da mão de Moisés. Você vai ler lá no capítulo 16 de Números, é um exemplo claro que acontece isso, que acontece entre liderança. Por outros sim, quase todos os pontos eu estarei levando para o livro de Números, tá? Olha só, o verso 11 da Epístola de Judas diz assim, vou ler para você, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. O que fez Caim? Por que Abel foi assassinado? O que estava no coração de Caim? E ele não foi colocado aqui. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, vamos falar daqui a pouco, e pereceram na contradição de Corá. Então, Corá, Datã e Abirão, eles conseguiram persuadir muita gente para tentar tomar o poder da mão de Moisés, para tomar a liderança de Moisés. Corá chegou a nomear sacerdotes, profetas, expulsou o sacerdote da tenda da congregação e colocou os seus sacerdotes para oferecer sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Corá e Datã e Abirão nem consultaram o Senhor. Eles sabiam que Deus era com Moisés e que a unção estava sobre Moisés. Mas a ambição de Corá, o desejo de Corá de assumir a liderança no lugar de Moisés, fez com que acontecesse uma revolta ali entre os filhos de Israel. E Moisés até disse, Senhor, se estes homens aí, essa palavra até tem preocupação com ela, por mais aperto ou por mais batalhas que um líder religioso ou um pastor tenha, sofrimento nas suas batalhas, alguém o perseguindo, alguém tentando queimá-lo, por mais que ele viva isso, esse sacrifício do ofício, que isso é um sacrifício do ofício, por mais que ele viva isso, ele precisa segurar ao máximo, para não dizer isso. Jesus pendurado na cruz, sendo pregado na cruz, a multidão embaixo, ele orou a Deus e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Já imaginou se Jesus pedisse a Deus alguma coisa diferente disso, o que ia acontecer? Nós estaríamos prejudicados agora. Mas Moisés, ele fez uma oração a Deus e pelo aperto que Moisés estava passando, estava desestruturando o povo. O povo estava na caminhada, o povo já estava sofrendo, não estava sofrendo igual como escravo no Egito. Então estava acreditando na terra prometida.
Mas o povo estava enfrentando muitas coisas no deserto. E Moisés estava ali para poder amenizar a dor do povo. Mas Corá, Datã e Abirão, eles tinham outros planos em tomar o poder de Moisés. E esse plano de tomar o poder de Moisés fez com que acontecesse uma revolta interna. Aí, quando Moisés disse assim: Senhor, se esses homens morrerem de morte, como morrem todos os homens, o Senhor não nos chamou. Aí, quando estavam reunidos Corá, Datã e Abirão, tentando um novo plano contra Moisés, a terra se abriu, engoliu ele, sua família, todos os seus companheiros que estavam com ele, né? E foram ao todo 250 pessoas, conforme está no registro bíblico. Ótimo. Mas Corá, Datã e Abirão, eles tinham persuadido o povo tanto de uma maneira que quando isso aconteceu, alguns israelitas, eles foram à tenda da congregação. Foram lá questionar Moisés. Por que Moisés fez isso com aqueles homens? Moral da história. O que aconteceu? Ao ir falar com Moisés, eles começaram a hostilizar Moisés. E o Espírito do Senhor veio, né? E morreu ali entre aqueles que estavam ali, né? Morreram entre essas pessoas mais de 17 mil pessoas. E Moisés ainda manda, olha só, hein? Moisés sofrendo todos esses ataques, ele ainda manda Arão correr com os outros sacerdotes, com incenso no meio do povo, para que a praga cessasse, para que o mal cessasse. O líder, Moisés foi um líder típico de Jesus. E quando Deus falou que ia exterminar aquele povo por ser rebelde, Moisés foi e falou: se o senhor riscar o nome dessa gente do livro, se o senhor matar essa gente aqui, o senhor pode riscar o meu nome do seu livro. Moisés colocou a vida dele numa situação muito difícil. Deus poderia exterminar ele, queimar ele, fazer ele se consumir ali, mas Deus olhou no coração de Moisés que Moisés realmente era um homem, um líder que tinha compromisso com o seu povo, né? Então, uma das coisas é a vontade de tomar o lugar do outro. E aí quando a pessoa tem essa vontade de tomar o lugar do outro, ela não se preocupa com as consequências, o que as almas vão sofrer. Há muitas pessoas desviadas da igreja ou que não estão em igreja mais, estão decepcionadas, desapontadas com o meio cristão ou com a igreja por causa desses problemas, desses embates. Aí tem muita dor, tem rachaduras profundas por causa desse tipo de comportamento. 2, o prêmio de Balaão. Alguns, dentro da casa de Deus, eles não visualizam alma, eles visualizam o que podem lucrar com essas pessoas. Há aqueles que visualizam o potencial que cada crente tem. Então, Balaão, ele aceitou o prêmio de Balaque, está registrado em Números 22, do capítulo 22 ao 25 de Números. Balaão aceitou uma oferta, né, para poder amaldiçoar os filhos de Israel. Tentou amaldiçoar os filhos de Israel por várias vezes. Balaque era o inimigo que queria exterminar o povo judeu. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, né, pela oferta, e Deus tinha falado com ele: não vai para essa gente. Balaão aceitou a proposta de Balaque, porque a intenção de Balaque era destruir os filhos de Israel. Como Balaão não conseguiu, por seus métodos, amaldiçoar Israel, Balaão agora ensina uma receita. Olha, eu não consigo amaldiçoar porque esse povo é povo separado de Deus. Então vou fazer o seguinte: faça uma festa, convida eles, que eles vão se misturar e vão pecar, vão profanar o santo de Deus, vão cair em contradição com Deus e eles estarão desmoralizados, enfraquecidos. Foi assim que, eu estou só dizendo, ênfase de palavra, mas Balaão orientou a Balaque a criar uma situação
para tirar a atenção dos filhos de Israel, e eles se envolveram com mulheres cananeias. Mulheres cananeias ou as mulheres naquela região. Bom, essa orgia que aconteceu nessa festa fez com que Deus se aborrecesse com a nação. Viu? Porque ao se envolverem criaram problemas, né? Então, quando a pessoa visualiza, não olha para as pessoas, você tem ali 1000 pessoas e você vê ali possibilidade de você ter rendimento naquelas 1000 pessoas e não vê que ali tem uma alma para ser salva, que está angustiada, você resolve a angústia dela de momento. Eu vejo uma euforia muito grande nesse contexto, mas a alma mesmo, ninguém aponta o caminho que ela deve ir. Esse é outro problema. Problema da ambição pelo dinheiro, pela fortuna, pelos bens que vai ter. É outro ponto. Eu só estou dando uma ênfase, tá? Terceiro, o ciúme. Lembra de Arão? Está registrado em Números capítulo 12. Lembra de Arão? Arão questionou por que Deus não falava com ele e só falava com Moisés. E Deus apareceu e falou: ó, eu tenho um tratado com Moisés, com quem eu falo cara a cara. Então, preste muito bem atenção. A igreja de Deus não é uma empresa, você contrata uma pessoa e depois você demite. Tem toda uma essência em torno disso. E quem não enxerga essa essência vai tratar a igreja como qualquer organização. E aí se trata a igreja como qualquer organização, Deus não pode ser convidado para estar no meio dessa igreja. Então, qual é a situação de Arão aqui? Arão ficou com ciúme. Teve ciúme do seu irmão. E você tem uma receita. Quando Moisés saiu para poder conversar com Deus no monte, o que aconteceu? Arão ficou no comando. E o que gerou desse comando? Arão aceitou a proposta das pessoas em fazer um bezerro de ouro e dizer que aquele bezerro tirou eles do Egito. Você já imaginou isso? Então, já percebeu que o comando de Arão já não era um comando eficaz. Ele cedia a certas ideias. E isso fez com que o povo pecasse na idolatria. Você compreendeu aí? Então, há pessoas que elas querem o status da liderança, mas elas não querem cumprir o status de ser líder, ou seja, cumprir a missão do líder. Qual é a missão do líder? A missão do líder é conduzir o povo com todas as prerrogativas a um determinado ponto e objetivo. No caso da igreja, é o céu. Então Arão é o típico líder que questiona a liderança do seu líder, por que o Todo-Poderoso não fala com ele, mas quando lhe deram a ele a confiança de liderar o povo, enquanto Moisés precisava sair um pouco, Arão não assumiu sua condição e deixou virar aquela bagunça que virou e culminou no desfecho que você pode ler no livro de Números, no livro de Levíticos e outros mais. Bom, o quarto aqui é discórdias e contradições. Esse ponto é o ponto que essas discórdias, contradições são conflitos internos. Esses conflitos internos, discussões internas, são perigosas. E às vezes, dependendo desses conflitos, se a parte que está prejudicando a outra não ceder, não conversar, é um motivo para surgir uma nova igreja. Tá? O problema é que as novas igrejas que surgem, para que elas possam ter adeptos, elas abrem mão, mesmo seus líderes sabendo, abrem mão de preceitos fundamentais que nos levarão a Deus. Você está vendo aí uma bagunça de informação aí, não, nós vamos para lá, o outro aponta para frente, o outro aponta para o lado,
Ninguém sabe para onde está indo, por quê? Então, existe uma mistura de coisas nisso tudo. Existe a vontade de ter pessoas, existe também a garantia dos rendimentos. Isso tudo faz com que os novos líderes, não são todos não, tá? Não visualize essas pessoas como pessoas para ser salvo, apenas para gerar rendimento para aquela determinada organização, tá? Quinto, para fechar. O quinto, esse aqui, todos esses itens aqui para trás, o quarto de 1 a 4, ele é muito bem observado acontece muito, acontece constantemente, todos os dias acontecem casos assim. Alguns a gente consegue ter notícia, outros não. Mas é de conhecimento. Mas esse último aqui é pouco explorado. Mas ele acontece muito. Tá? É um erro grande das lideranças nesse último tópico aqui, que diz assim: falta de reconhecimento do trabalhador. Tá entendendo? Falta de reconhecimento do trabalhador. Ou seja, você tem uma igreja que tem ali um líder, que é o seu pastor presidente, tem um corpo ministerial, né? Tem a sua mesa de diretora, né? A maioria das igrejas tem isso aí. Tem um conselho de pastores, certo? Só que antes de tudo isso tem um homem, tem um ser humano. Aí, se essas pessoas que estão ali para poder avaliar, filtrar, estão ali para poder fazer uma análise de uma pessoa, eles não olharem além do que eles estão visualizando, eles vão sempre condenar uma pessoa que está sendo produtiva. Às vezes você tem uma pessoa produtiva, uma pessoa carismática, você tem uma pessoa que, aonde ela passa, ela arrasta multidões, ela consegue, pelo Espírito de Deus que está nela, arrastar pessoas para o reino de Deus. E a igreja onde ele está é favorecida nisso. Mas ele não é visualizado. Ele não é visualizado. Ele não recebe essa honra, né? Então muitas igrejas perdem por não reconhecer este último tópico, que é a falta de reconhecimento do trabalhador. Tá certo? Não vou conseguir terminar. Vou falar desse tópico aqui no próximo vídeo, que o meu vídeo vai encerrar agora. E no próximo vídeo eu falo desse quinto tópico. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos.